Olá, tudo bem, Vera? Tudo certinho? Tudo bem, Tami? Tudo certo? Tudo bem, primão? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o direito das famílias, né? Vamos trabalhar com vocês as novas percepções relativas, então, a essa ciência que é aquela que mais evolui dentro do direito. De qualquer maneira, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernando Gentil, Giz de Almeida Pedroso, sou professor aí do curso CPJur, né? E por demais, leciono tanto nas matérias de penal quanto na matéria de civil. Bem, falando dentro do direito das famílias, se faz importante trazer uma evolução sobre esse direito. Primeiro detalhe, o direito das famílias é um direito que sempre recebe uma nova roupagem, né? Uma nova roupagem no seguinte sentido. Se a gente observar o Código 16, o direito de família era uma família trazida numa relação heterossexual, no qual o homem mandava no lar, então uma família hierarquizada, e filhos tão somente aqueles dentro do casamento. Em outras palavras, em outros dizeres, né? Os filhos eram tão só aqueles, né, que estavam dentro do casamento. A gente falava que era uma família Game of Thrones. Por quê? Porque tínhamos os filhos adulterinos, né, os filhos bastardos, filhos ilegítimos. Acontece que o Código, né, Civil, o Código de 2002, ele trouxe uma mudança. Uma mudança porque quando a gente, né, cita inclusive Gabriel o Pensador, ele diz que quando, né, a gente muda, o mundo muda com a gente. Então o mundo muda na mudança da mente. Em outras palavras, o direito de família de 2002 não representava mais aquelas famílias havidas, existentes durante aí o Código 16. Hoje, o Código Civil de 2002 é um código pautado no amor, é um código pautado no afeto. E isso, obviamente, nós ventilaremos com essas novas percepções relativas aí ao direito das famílias. Em outras palavras, hoje se admite família tanto de natureza, né, heterossexual como de natureza homoafetiva. Hoje a gente não tem mais no caso, verticalização, uma hierarquia entre marido e mulher. Em outras palavras, em outros dizeres, nós temos uma família horizontalizada, homens e mulheres com iguais direitos. E por demais, podemos falar tanto de filhos, né, que são aqueles filhos que têm aí genéticos, quanto filhos socioafetivos, ambos gozando de iguais direitos. Em outros dizeres, a gente então pode trazer que o Código 16, ele trazia uma família instituição, tudo dentro do casamento, nada, né, obviamente, fora do casamento. Enquanto, em contrapartida, o direito de família do Código Civil de 2002, ele é um direito, né, que a gente pode falar uma família eudemonista, uma família que tem seu lastro no amor, o seu lastro no afeto. Com base nisso, a gente pode pontuar, então, que família é o local hoje em que a pessoa ela nasce inserida, onde ela molda as suas potencialidades. E com base no amor, com base no afeto, que é a nova roupagem do Código Civil, do Código de 2002, nós temos aí várias ampliações relacionadas aí, obviamente, às famílias. A primeira ampliação que a gente pode falar é que, diga-se de passagem, hoje, a família, ela não abarca mais só pai, mãe, né? Ela abarca por demais os animais. Isso veio desde o ano de 2018, então uma nova percepção oriunda aí do direito das famílias, através de uma decisão do STJ, do ministro, né, chamado ministro Luiz Felipe Salomão. O Luiz Felipe Salomão, valorando que muitas pessoas psicologicamente compreendem que os animais integram as suas respectivas famílias, ele então começou a, obviamente, trazer os animais para dentro das famílias. Com isso, Maria Berenice Dias, que é uma doutrinadora do Rio Grande do Sul, ela fala da chamada família multiespécie. O que é a família multiespécie? É aquela família em que a pessoa ela tem um animal, ela e o seu animal, obviamente, vão possuir direitos. Os animais, então, ganhando direitos. Animais, hoje, que a gente pode falar, são seres sencientes, né? Animais que, a partir dessa decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, também recebem aí o seu direito à guarda, né? E, por demais, direito à prestação alimentícia. Outro detalhe que a gente pode falar dentro dessas novas percepções familiares é a discussão à vida dentro do direito sistêmico das chamadas constelações familiares. Quando a gente fala de direito sistêmico, nós devemos valorar, obviamente, né, uma análise aí, como são os sistemas de cada família. Em outras palavras, o sistema relacionado aí, obviamente, ao marido e o sistema relacionado à eventual mulher. E, óbvio, com base nisso, valorando todos esses atos aí existentes, a gente pode levar em consideração a chamada constelação familiar, que é um conjunto de atos que muitas vezes acaba hoje sendo observada dentro das etapas prévias a uma eventual, né, dissolução da sociedade conjugal. Bem, dentro dessas novas percepções de família, vamos
vamos falar então um pouco dos princípios. Princípios constitucionais relacionados aí ao direito de família. Dentro desses princípios, eu quero trazer primeiramente o primeiro, com base no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, que é justamente a dignidade da família. Dentro de dignidade da família, a gente pontua para vocês que dentro do epicentro, né, da toda a família deve haver dignidade. E o que é interessante trazer? É interessante pontuar que nós temos aí 3 consequências dessa dignidade da família. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição. A primeira consequência que a gente pode falar é o bem de família. Bem de família, instituto aí cunhado no artigo 1711 do Código Civil e que nos traz um instituto, né, relacionado à existência de um patrimônio mínimo. Olha que interessante, olha que bacana. Segunda consequência que a gente pode falar é a chamada teoria do desamor, teoria do abandono afetivo. Teoria essa que surgiu, obviamente, através de uma decisão judicial do ano de 2012. Essa teoria diz que os pais que, obviamente, abandonam seus filhos, ainda que lhe prestem alimentos, eles podem vir a ser responsabilizados por uma eventual indenização. Uma indenização de cunho, obviamente, né, de cunho material. Em outras palavras, vão ter uma responsabilidade civil, porque é dever dos pais, conforme ventilaremos adiante. O que é o dever dos pais? É dever dos pais, obviamente, a guarda, o sustento e educação de seus respectivos filhos. Então não basta tão somente prestar alimentos, também devem, obviamente, dar afeto, dar amor. Essa é a nova toada, né, dentro do direito das famílias. Por fim, nós temos uma decisão aí do ano de 2016 que traz o direito à felicidade. Direito à felicidade, isso, direito à felicidade que nada mais é do que a multiparentalidade. Hoje, nós temos tanto pais numa percepção genética quanto pais numa natureza socioafetiva. É possível, então, o registro possua, né, pai genético e pai socioafetivo, que é bastante interessante quando a gente for trabalhar isso, obviamente, numa perspectiva dentro do direito sucessório, dentro do artigo 1829, inciso 1, quando a gente fala da legítima, dentro do 1845, quando a gente trabalha com aquela ideia relacionada aos chamados herdeiros necessários. Olha que legal. Segunda coisa que a gente pode trazer aqui, quando a gente fala dentro dos princípios voltados, dirigidos ao direito das famílias, é o princípio da solidariedade. Essa solidariedade, gente, ela está cunhada no artigo 3º, inciso 1º da nossa Constituição. Artigo 3º, inciso 1º, ele fala dos objetivos da Constituição, trazendo sempre aqueles verbos no infinitivo, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. O que seria a solidariedade familiar? Solidariedade familiar traduz aquela ideia de pensar no outro, pensar no próximo, né? Quando eu falo outro, obviamente que esse outro não é um amante, é o outro que integra, que compõe, né, obviamente, o núcleo familiar. E daí a gente pode falar, pensar de uma natureza, né, afetiva, pensar numa natureza psicológica, pensar numa natureza patrimonial. Todo esse pensar, né, obviamente está relacionado à solidariedade. Lembrando-se sempre que a prestação de alimentos, né, que são pagas para aquelas pessoas que não podem subsistir, né, por si só, elas têm aí a sua essência em 2 princípios, né, em 2 desses alicerces, que é justamente a dignidade humana e, obviamente, a solidariedade. Olha que interessante, olha que bacana. Entramos daí num terceiro princípio. Um terceiro princípio que também tem o seu lastro dentro da nossa Bíblia Política, dentro da nossa Constituição. Um princípio relacionado à pluralidade familiar, né? Pluralidade familiar que se encontra aí no artigo 1º, inciso 5º da Constituição, bem como no artigo 226 da nossa Bíblia Política. O que é interessante pontuar, o que é interessante dizer, né? A nossa Constituição, ela traz 3 formas de família. E 3 é o nosso número mágico, porque a gente fala, por exemplo, de Pai, Filho e Espírito Santo, Ísis, Osíris e Horus, né? Zeus, Hades, Poseidon. Então, obviamente, são 3 as formas de família cunhadas, talhadas, esculpidas dentro, obviamente, do sistema. Nós temos, primeiro detalhe, 226, parágrafo 1º e 2º, a chamada família casamentária, aquela que decorre do casamento. Lembrando que casamento é uma das pautas que nós falaremos dentro dos planos, seja plano de existência, plano, na verdade, né, relacionado à validade, plano de eficácia, escada pontiana. Temos ainda a chamada família convivencial. Família convivencial é aquela que decorre aí, obviamente, de uma chamada união estável. E lembrando-se sempre, né, que a união estável é muito próxima do casamento, razão pela qual, então, o STF, no ano de 2016, julgou inconstitucional
podemos dizer aí para vocês, julgou inconstitucional o artigo 1790 do nosso Código Civil. Que loucura, que interessante. Em outras palavras, aproximou o instituto do casamento com o instituto aí, né, da família, chamada família convivencial. E derradeiramente, no artigo 226, parágrafo 4º, nós temos a chamada família monoparental. O que é a família monoparental? É aquela família que tem um dos pais. Então, um dos pais, família monoparental. O pai e seus filhos, a mãe e seus filhos. Essas são as 3 formas de famílias, então, positivadas na nossa Constituição. Acontece, gente, que o direito de família atual é um direito que tem seu lastro, tem a sua base no amor. O amor não tem limites, é tipo a TIM, né? É sem limites, sem fronteiras. Em outras palavras, existem várias outras formas de família. E dentro dessas várias outras formas de família, podemos então pontuar para vocês a chamada família anaparental. Anaparental a gente lembra sempre de quem? Valesca Popozuda, tiro, porrada e bomba. Por quê? É uma família sem pais. Sem pais, sem pai e mãe, né? Então essa é a ideia de uma família anaparental. Lembrando por demais que a gente tem a ideia chamada família trisal. Família trisal é aquela composta por 3 pessoas, né? Sejam aí 2 homens, 1 mulher, 2 mulheres, 1 homem, 3 homens, 3 mulheres. A gente até brinca. Lembre-se sempre da dança do machixe, né? 2 homens no meio com uma mulher fazendo sanduíche, ou vice-versa, também isso não interessa. Também é interessante falar da chamada família mosaico. Família mosaico, ensamblada, recomposta e reconstituída. Aquela que decorre aí de diversos outros arranjos familiares. E dentro desses arranjos familiares, podemos trazer até aquele filme do Steve Martin, né? Os meus, os seus e os nossos. Mosaico. O que é mosaico? É aquele conjunto de peças que depois, obviamente, somadas, gera aí, obviamente, o quê? Uma figura nova. Por isso que a gente tem essa chamada família mosaico. Então, família mosaico é a ideia relacionada a uma das novas formas de família. E como nós já trouxemos para vocês, em razão da decisão aí do STJ do ano de 2018, surge ainda a chamada família multiespécie. Família de multiespécie, né? É aquela, obviamente, que nós temos uma pessoa e seu respectivo animal. O que é interessante ainda falar dentro desse pluralismo, né? Princípio da pluralidade familiar. É justamente diz respeito aí aos direitos do amante e aos direitos da amante. E amante? Sempre surge essa indagação. Eles possuem direitos ou não, né? Surgem 3 correntes. 3 é sempre o nosso número mágico. Então, lembrando que os elementos da ação, a gente fala de partes, causa de pedir e pedido. Lembrando, então, que crime é tipo, né? E fato ilícito e fato culpável. Então, 3 é o nosso número mágico. São 3 aí as correntes. Uma primeira corrente, que é uma corrente mais antiga, uma corrente mais vetusta, né? Washington de Barros Monteiro, fala que a amante não tem direito. Por que a amante não tem direito? Ele pontua que a amante não integra o núcleo familiar. Como ela não integra o núcleo familiar, ela nunca vai ter direitos. Segunda corrente. É uma corrente mais odierna, é uma corrente mais atual. É a corrente, por sinal, que a Maria Berenice Dias ela adota em sua obra. Ela vai falar que a amante sempre tem direito. Por quê? Porque hoje o direito de família é um direito pautado no amor. Se a pessoa ela tem amor, né, se ela tem amante, então ela tem afeto pela amante. Razão pela qual, então, em outras palavras, em outros dizeres, ela também teria todos os direitos. E derradeiramente, nós podemos trazer para vocês a terceira corrente, que é a terceira corrente, no caso, né, a corrente majoritária, aquela que acaba sendo empregada pelos tribunais. Essa terceira corrente, ela vai falar que depende. A melhor resposta do direito depende do que, prof? Depende justamente da ideia de uma boa-fé. Lembrando-se sempre que essa boa-fé ela pode ser pontuada em 2 situações. A gente tem aquela boa-fé onde todas as pessoas que integram aquela família, né, elas têm a ciência. Então, a mulher tem ciência da amante e a amante tem ciência da mulher. Exemplo, Mr. Catra. No caso do Mr. Catra e seus 33 filhos, dizem que Mr. Catra tinha aí mais de 3 mulheres, né? E todas se conheciam, todas teoricamente se respeitavam. Então, obviamente, todas teriam aí os direitos. Olha que interessante. A segunda situação, se uma é aquela em que todas se conhecem, a segunda situação é aquela em que ninguém se conhece. O que é muito difícil hoje através das mídias sociais, né? Facebook, Instagram e tudo mais. Exemplo que a gente pode trazer para vocês. O exemplo que a gente pode trazer para vocês é daquela série dos anos 80 que a gente falava do que é o caixeiro viajante. Que é o caixeiro viajante? Era o indivíduo que se encontrava aí
espraiado em vários lugares, né? Então, obviamente, em cada local que ele parava, ele tinha uma residência, ele tinha, né, obviamente, uma morada. Então, nenhuma se conhecia, só vão se conhecer quando? Quando, obviamente, quer passar dessa para melhor, a criatura vai conhecer o Criador, né? Vai ver a grama nascer por baixo, veste o paletó de madeira, dá o último suspiro, faz o desenlace. Em outras palavras, só quando ele deixar o plano carnal e ir em direção ao planetério. Nessa situação, então, as famílias se conhecem. A amante teria direito? Teria, porque a amante ela estaria numa situação de boa-fé, né? Outros princípios que a gente pode trazer. E aqui eu falo que são os princípios relacionados ao momento legião urbana. Por quê? A gente fala de um momento de pais e filhos. Como assim, prof? Eu explico. É o princípio da igualdade. Igualdade essa, então, que pode ser igualdade entre os cônjuges, artigo 226, parágrafo 5º da nossa Constituição, e igualdade, por demais, em relação aos filhos, 227, parágrafo 6º. Quando eu falo igualdade em relação aos cônjuges, a gente fala que hoje, diferente do Código 16, a nossa família é uma família horizontalizada, né? Em outras palavras, nós acabamos com a expressão pátrio poder, porque no Código 16 o homem mandava no lar. Se ele mandava, o homem gozava de poderes, por isso que era pátrio poder. Em seu lugar hoje, com a nova roupagem oriunda do Código de 2002, a gente fala do quê? A gente vai falar justamente de poder familiar. Então, primeiro detalhe é justamente essa mudança. Acaba o Instituto do Pátrio Poder, em contrapartida, surge aí o poder familiar. Tudo bem, sem grandes entraves. Segunda situação, né? Segundo efeito que a gente pode falar relacionado a esse princípio da igualdade. Igualdade entre os cônjuges. Além do surgimento do poder familiar, hoje a mulher também pode prestar alimentos para o homem. Então, se o homem ele tiver naquele binômio necessidade, ou seja, ele necessitar dos alimentos e a mulher poder, né, pagar, tá lá no artigo 1694, o homem pode ser um beneficiário, né, obviamente, dessa prestação alimentícia. Olha que interessante. Olha que loucura. Só uma observação aqui. Qual observação? Hoje, alguns doutrinadores, eles não falam mais de binômio necessidade e possibilidade. Eles trazem em seu corpo, em seu cerne, em seu âmago, em seu bojo, um trinômio. E dentro desse trinômio, eles ainda trazem a proposta da chamada razoabilidade. Em outras palavras, o Neymar ele pode pagar quanto? Ele pode pagar o quanto ele quiser para o filho dele, né? Mas será que isso seria razoável? Dentro dessa razoabilidade, por demais, a gente pode trazer aquela situação de pagamento para ex-cônjuge. Por isso que o pagamento de alimentos para ex-cônjuge é sempre um alimento pago de maneira transitória. Um alimento excepcional, né? Ou seja, um alimento que vai ser prestado, em regra, num período de 2 a 5 anos, para que o ex-cônjuge e ex-companheiro se reinsira no mercado de trabalho. Um exemplo que a gente traz com relação a isso é justamente aquela situação de Alexandre Pato e Stephanie Brito. Stephanie Brito, quando se separou de Alexandre Pato, recebeu aí durante 3 anos a quantia de R$30 mil. E, obviamente, alguns vão falar, mas isso era necessário, né? De qualquer forma, não integra aí a pauta daquilo que a gente vai discutir a partir de agora. É só um detalhe, é só uma fofoca dentro dessa separação existente. Lembrando-se sempre, né, que hoje a fofoca atual é justamente a separação de Whindersson Nunes, né, e Luísa Sonza, lembrando também que ela já se encontra aí com o Vitor, né, um cantor, lançou um clipe recentemente. Show de bola, sem grandes discussões, sem grandes entraves. Última consequência, quando a gente fala, então, dessa igualdade entre cônjuges, já falamos do poder familiar, já falamos da prestação alimentícia, mulher para homem, a gente pode falar que hoje acabou a expressão chamada do que? De patronímico. O que é patronímico? Quando as pessoas se casavam, o homem passava o seu sobrenome para a mulher, né? Então, patronímico, né? Ou seja, o nome do homem passava para a mulher. Hoje, a mulher pode passar o seu sobrenome para o marido. Olha que interessante, olha que bacana. Então, hoje a mulher, em razão dessa igualdade, passa o sobrenome para o marido. Show de bola, né? Falando isso, vamos então para o próximo princípio relacionado à igualdade, que é justamente uma igualdade com relação aos filhos. Com o Código de 2002, acabou aquele mundo Game of Thrones do Código 16. Lembre-se sempre que no Código 16 os filhos eram tão somente genéticos existentes dentro do casamento. Por isso que nós tínhamos algumas expressões discriminatórias, algumas expressões odiosas, como por exemplo, esse filho é um filho adulterino, né? Ele é um filho bastardo, meio que uma proposta Jon Snow. O que acontece?
Com o Código de 2002, a gente acaba com essas rotulações indevidas. Com o Código de 2002, filho é filho. Não importa, obviamente, se ele é genético, não importa, obviamente, se ele é socioafetivo. Tudo bem, sem grandes dificuldades. Como último princípio que a gente pode trazer, principalmente quando for debater questões relacionadas à guarda, à adoção, e só lembrando, o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né, Lei 8.069 de 90, ela também traz 3 famílias aí talhadas, cunhadas. Ela vai falar de uma família natural, que é aquela família, né, pais e filhos, de uma família ampliada e extensiva, que é justamente um agregado, um adicional, e derradeiramente ela fala da família substituta. Toda vez que eu falo de família substituta, eu faço um beatbox, porque obviamente a matéria ela fica gravada na memória. Qual que é o beatbox? Falo de coração. O quê? Tuts, tuts, tuts. Guarda, tutela e adoção, né? Então, guarda e adoção, que são 2 das formas de família substituta, elas vão exigir o quê? Elas vão exigir a observância do último princípio. Qual que é o último princípio, gente? O último princípio é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Lembrando-se, óbvio, né, que a Convenção Internacional que trabalha sobre criança e adolescente, ela não pontua quem é criança e quem é adolescente. Quem nos vai trazer, obviamente, esse conceito do que é criança e adolescente é justamente o ECA-MELECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069 de 90. E lá vai trazer o seguinte, de 0 a 12 anos, né, incompletos, criança. De 12 a 18 anos, né, incompletos, adolescente. Tudo bem. Show de bola, entendi. Então, criança de 0 a 12, adolescente de 12 a 18. Mas a gente tem que observar que essas pessoas, elas vão ter todos os direitos. Se elas têm todos os direitos, não é porque ela é criança que ela vai ter metade dos direitos, elas têm proteção integral. Então, tem direito à vida, criança? Claro que tem, né? Criança tem direito à educação? Claro que tem. Tem direito à saúde? Tem proteção integral. Só que elas crescem muito rápido. Como elas crescem muito rápido, elas também terão absoluta prioridade. Então, quando a gente trabalha no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, a gente sempre fala, né? Proteção integral mais absoluta prioridade, né? Que legal, que interessante. Só uma observação também. Quando a gente fala da questão cronológica no Brasil, é bastante interessante falar com relação a quem tem prioridade no Brasil. A gente sabe que criança e adolescente, eles têm absoluta prioridade. Tudo bem, tá esculpido, talhado, cunhado no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Quem mais tem prioridade no Brasil com a idade? Os idosos. Lembrando-se sempre que idoso acima de 60 anos, e hoje a gente também trabalha com a questão do super idoso, né? Tem a prioridade das prioridades, o anel para governar todos os demais, que é justamente aquelas pessoas acima dos 80 anos. Então, até os 18 anos tem prioridade? Tem, né? Criança e adolescente tem prioridade. 60 e 80 anos tem prioridade? Tem prioridade também no Brasil, né? Só que a gente nunca pode esquecer que surgiu recentemente, nessa década, o chamado Estatuto do Jovem. E daí, eu sempre lembro de Chaves, porque as pessoas me perguntam quem tem prioridade no Brasil. Eu lembro daquela música, se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, né? 3 vezes, por isso que é mágico. Um dia velho será, velho será, velho será. Idoso, né? Mágico. Quem que é jovem? Jovem são aquelas pessoas de 15 a 29 anos de idade. Então, de 15 a 29 anos de idade, hoje também tem prioridade. Quem não tem prioridade cronologicamente no Brasil? Aquelas, então, que estão dos 30, né? Naquele limbo dos 30 aos 59. Beleza. Qual que é a ideia relacionada, então, a esse melhor interesse da criança e do adolescente? Gente, melhor interesse não é um interesse pecuniário. Então, em outras palavras, a pessoa que vai ficar com a criança não é, obviamente, aquele que tem maior condições financeiras, mas sim aquele com a qual a criança tem maior representatividade. Aquele que traz, então, na verdade, né, um maior afago no sentido psicológico. Então, aquele que demonstra, obviamente, melhores condições psicologicamente de cuidar daquela criança, né? Lembrando-se sempre, e isso também é interessante, o quê? O seguinte, as pessoas falam assim, né? Até mesmo como resquício da chamada separação-sanção. O que é separação-sanção? Separação-sanção era aquela separação em que nós tínhamos, né? Obviamente, uma quebra dos deveres do casamento. Era aquela situação Marília Mendonça, onde uma das pessoas que integravam o relacionamento era infiel. Era aquela situação, né? Paula Fernandes, onde uma das pessoas que integrava o relacionamento, né? Realizava uma traição. Era aquela, né? Situação Mr.
catra, adultério, né? Show de bola. O que acontece? As pessoas que traíam, quebravam o direito de fidelidade, eles tinham o quê? Eles tinham aí 3 sanções existentes. Quais eram as sanções havidas? A pessoa perdia a guarda, a pessoa não recebia alimentos e a pessoa perdia o sobrenome. Hoje, grande parte dessas sanções existentes, elas não sopesam mais, porque o Código Civil de 2002, né, que é um código pautado no amor, um código pautado no afeto, ele fala que a gente não deve discutir a culpa. Em outras palavras, se a pessoa traiu, ela pode continuar com seus filhos, com a guarda dos filhos? Claro que pode. E a justificativa é que, obviamente, a traição está num plano, né, diferente, obviamente, da guarda. Como assim um plano diferente? A pessoa, quando está num relacionamento, ela está num plano, que a gente vai falar, um plano horizontal, marido e mulher. Então a traição é relacionada ao plano marido e mulher e não afeta a guarda, que já está num plano vertical. Que legal, prof. Que interessante. Bem, dito isso, passados os princípios, vamos então começar a falar com vocês dos planos, né? Quais são os planos do casamento? O que é casamento, né? Gente, casamento, de acordo com o nosso Código Civil, é a união de pessoas. Note que o Código fala ainda daquela expressão união de pessoas de sexos diferentes, mas sexos diferentes, de acordo com o STF, não existe mais, não faz mais sentido, até mesmo porque o Código Civil deve ser pautado no afeto, deve ser pautado no amor, né? Em outras palavras, hoje é a união de pessoas. União de pessoas com base no afeto. União de pessoas com base no afeto e que vão realizar um ato solene. O casamento é um ato solene. Por isso que a gente tem etapa de habilitação e celebração do casamento. Lembrando-se sempre que na habilitação a gente vai ter os chamados proclamas, prazo de 15 dias, e depois a certidão de habilitação, que dura pelo prazo de 90 dias. Certidão essa que, através do chamado pacto antinupcial também, você pode eleger um regime de bens diverso do regime legal supletório, que é aquela da comunhão parcial de bens. Você pode escolher então a comunhão universal, você pode trazer por demais, né, a ideia relacionada à separação total, a participação final dos aquestos e inclusive criar um regime de bem diverso. Você pode criar um regime de bens não positivado, não cunhado, né? Olha que interessante, não trazido dentro do corpo do Código Civil. Então é possível criar um regime de bens? É possível criar regime de bens desde que não ofenda normas de natureza pública, de ordem pública, né? Olha que interessante. Bem, vamos então falar do casamento. O casamento tem, obviamente, né, um plano. Esse plano de casamento, dentro da escada pontiana, pode ser visto num plano de existência, num plano de validade e, derradeiramente, relacionado a um plano de eficácia, né? Quando a gente fala do plano de existência, nós tínhamos aí, né, 3 requisitos para que o casamento ocorresse. 3 requisitos para que o casamento se materializasse. Um deles, ainda que trazido no código, não existe mais, que era a diversidade de sexo. Em outras palavras, hoje nós temos 2 requisitos para a existência do casamento. Quais são esses requisitos? A manifestação de vontade, lembrando que essa manifestação de vontade deve ser séria, né, sob pena aí de suspensão do casamento para o primeiro dia útil subsequente, e além, né, dessas, no caso, manifestação séria de vontade, que essa manifestação seja realizada por uma autoridade competente. Então você realiza a manifestação por uma autoridade competente. Que legal, prof. Se essa autoridade, ela for uma autoridade que a gente vai trazer para vocês, né, relativamente incompetente, o casamento ele é anulável. Agora, se for absolutamente incompetente, esse casamento ele vai ser um casamento inexistente. Por isso que a gente está trabalhando dentro do plano de existência do casamento. É o plano de existência. O segundo plano é o plano de validade. O plano de validade do casamento começa justamente com a ideia da capacidade, né? Capacidade núbil. Qual que é a capacidade hoje para que a pessoa ela possa contrair casamento? E é interessante essa expressão contrair casamento porque até parece doença, né? Então, qual que é a idade para contrair casamento? Gente, a idade para contrair casamento é justamente 16 anos. Essa é a idade núbil no Brasil. Ocorre que até o ano passado nós tínhamos 2 situações em que a pessoa poderia materializar o casamento antes dos 16. Quais eram essas situações? Gravidez
e para evitar a imposição de pena. Isso estava cunhado no artigo 1520 do Código Civil. Deixou de existir pela Lei 13.811 de março de 2019. Então, a Lei 13.811 hoje diz que a pessoa só pode se casar a partir dos 16 anos. Então, só depois dos 16 anos que ela pode, obviamente, né, materializar esse casamento. Lembrando-se sempre que esse casamento precisa da autorização dos pais. Se um dos pais não concordar, o juiz ele vai realizar a supressão, né, de vontade. Se o juiz, então, ele autoriza o casamento, se a gente tem uma autorização judicial, o que acontece? Essa pessoa de 16 anos, ela não poderá escolher o seu regime de bens. Quem que escolhe o regime de bens? Para ela, é justamente o Código Civil. Ela estará no regime da separação legal obrigatória, separação total de bens, né? Isso está no artigo 1641. O 1641, ele traz 3 situações, porque é mágico, 3 situações, então, né, da hipótese de imposição da separação legal de bens. Qual que é? Justamente, autorização judicial, que é essa que a gente está falando, causa suspensiva, que falaremos adiante, e derradeiramente, quando a gente for ver, aquela pessoa que se casa com mais de 70 anos. Esse regime de bens é o regime RICH do ano de 2008, aquele regime de bens, então, que os bens não se comunicam. Ou seja, aquela época do Furacão 2000, ado, cada um no seu quadrado. O que é dele, o que é dela, tá? Eles podem mudar o regime de bens em momento superveniente? Claro que pode mudar o regime de bens, né, em momento posterior. Nada obsta. Dentro do regime de bens, nós temos um princípio, que é o princípio no caso, da mutabilidade justificada. A pessoa pode mudar o regime de bens, desde que os cônjuges concordem, né, até para evitar aquela situação onde eu briguei com a minha esposa, né, show de bola. Então, hoje eu tô separação total. Daí amanhã eu fiz as pazes, hoje eu tô comunhão universal. Isso não rola. Para que haja, então, essa mudança relacionada ao regime de bens, em momento superveniente, momento posterior, os cônjuges têm que estar de acordo. Lembrando por demais que é necessário um procedimento judicial. Por quê? Porque esse procedimento judicial, ele deve, no caso, né, demonstrar que não há um eventual prejuízo a terceiro. Como que eu sei que tem prejuízo a terceiro? Porque muitas vezes a pessoa ela pode querer modificar um regime de bens, e por isso que precisa de um processo judicial, né, justamente para burlar, obviamente, alguns credores, alguns terceiros. Então, é por isso que, obviamente, a escolha do regime de bens se dá em cartório, mas a mudança sempre se torna imprescindível, se torna necessária a participação do juiz. Que interessante, prof. Entendi a idade núbil. Os pais podem voltar atrás dessa autorização? Claro que pode. Eles podem revogar a autorização, né, dos filhos que tem aí 16 anos e pretende se casar. Só que, óbvio, para que ele revogue essa autorização, ele tem que revogar antes do matrimônio. Ele tem que revogar, então, antes do casamento, né? Porque depois do casamento, aí já era Jorge Mateus, aí já era Charlie Brown. Ah, prof, entendi então o primeiro detalhe relacionado ao plano da validade, que é justamente a idade núbil. E daí, dentro de validade, surgem aquelas causas. Causas de impedimento e causas chamadas de causas suspensivas, né? Quando eu falo de causas relacionadas ao impedimento, são aquelas pessoas que elas não podem se casar, em hipótese nenhuma, não podem se casar. Se elas se casarem, o casamento, ele vai ser um casamento nulo, né? E qualquer pessoa, qualquer indivíduo pode trazer essa situação. Os efeitos de nulidade são efeitos ex tunc, ou seja, são efeitos retroativos. Lembre-se sempre, né? Bateu na testa, voltou para trás. Efeitos, então, que retroagem. Quais são essas causas de impedimento do casamento? Gente, as causas de impedimento do casamento, elas estão aí cunhadas, né, trazidas, pontuadas no artigo 1521 e 1522 do Código Civil. E lá vai falar daquelas relações, né, que afetam, de certa forma, a moral. Como assim afetam a moral? Exemplo. Pai não pode casar com filho, né? E não importa se a gente está falando de pai de natureza genética ou pai de natureza socioafetiva, né? Lembre-se sempre que essa relação de ascendente e descendente abarca aí sogro e sogra. Tudo bem. Lembre-se sempre que irmãos não podem se casar, porque isso, de certa forma, né, ofende a moralidade. Então, irmãos não se casam. E o código ainda fala que não podem se casar parentes até o 3º grau. Quem que é 3º grau, gente? 3º grau será aquelas situações de tio com sobrinho, né? Essas pessoas não podem se casar. Ocorre, contudo, entretanto, que algumas situações eles se casam. E aí surge aquela pergunta, mas prof, como que eles se casaram, né? Se o próprio código fala que eles não podem se casar.
Acontece, gente, que esse casamento de tio com sobrinho, casamento de terceiro grau, recebe o nome de casamento avuncular. Avuncular, olha que interessante. Esse casamento, para que ele ocorra, de acordo com o enunciado de número 98, ele pressupõe o quê? Uma análise biológica, ou seja, uma demonstração que esse casamento, né, obviamente não vai trazer aí eventuais problemas de natureza genética para os seus sucessores. Então, não tendo esse óbice, né, não tendo, obviamente, aí nenhum impedimento relacionado a essa análise realizada pelas pessoas, é possível admitir o casamento avuncular. Gente, quem mais que não pode se casar? Não pode se casar pessoas que já estão casadas. Até porque no Brasil, a bigamia, de acordo com o artigo 235 do Código Penal, ela é um crime, ela é um fato típico, ilícito e culpável, é um ato deletério, né? Então, bigamia é um ato ilícito. Ou outro, né? Se a pessoa, então, se ela se casa, já está casada, primeiro detalhe, né? Ela não está aí em seu juízo, brincadeira. Então, não tem aí um dos elementos para qualquer negócio jurídico, né? Ou seja, o sujeito não é capaz. E ainda vai ter uma pena, de acordo com o Código Penal, a pena das penas. Qual que é? 2 sogras, né? Brincadeira. Bigamia não é possível. Pessoa que já é casada não pode se casar, de acordo, então, com o artigo 1521. E, derradeiramente, vai estar lá pontuado que não pode se casar, aquela pessoa, né, enfim, que sobreviveu, com o sujeito que eventualmente matou o consorte dela, né? Consorte é uma expressão meio errada, porque se a criatura conheceu o criador, foi ver a grama nascer por baixo e vestiu o paletó de madeira, ele era com azar, né? Tudo bem. Sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. Em outras palavras, se a pessoa matou ou tentou matar, enfim, né, o sujeito com que aquela pessoa era casada, ela não poderá casar. Para que isso ocorra, entretanto, contudo, todavia, esse ilícito tem que ser um ilícito doloso. Ou seja, a pessoa tem que ter, obviamente, né, matado com a vontade direcionada a matar, chamado de dolo direto, ou assumiu o risco de produzir aquele resultado, e a gente vai falar do dolo indireto, que a principal modalidade é justamente a ideia do dolo eventual, né? Então tem que ser um crime doloso. Se for culposo, poderá casar. E óbvio, a gente necessita, para tanto, de uma decisão com trânsito em julgado, em virtude aí do princípio da presunção da não culpa. Princípio esse, né, trazido, cunhado, talhado, dentro, obviamente, do Código de Processo Penal, que alguns chamam de princípio da presunção da inocência. A nossa Constituição, ela trabalha com a ideia de presunção de não culpa, porque a gente fala das chamadas prisões, né, processuais. Fica muito estranho, por exemplo, uma pessoa que a gente sabe que cometeu um flagrante, falar de presunção de inocência, ou seja, né, é flagrante. Então, a gente fala princípio da presunção da não culpa, ao invés aí de princípio da presunção da inocência. Lembrando-se sempre que são 3 as formas de prisão processual e a gente fala de flagrante, temporária e preventiva, né? Tudo bem, sem grandes dificuldades. Dito isso, terminamos as causas de impedimento e vamos adentrar nas chamadas causas suspensivas, né? Causas suspensivas aí do casamento. Essas causas suspensivas, elas dizem, as pessoas não devem se casar. Só que se elas se casarem, o que acontece? Elas terão a imposição, que é justamente aquela imposição oriunda do regime, né, de separação legal obrigatória, 1641. Ou seja, em outras palavras, nessa situação, os bens não se comunicam ado a ado, cada um no seu quadrado. Esse casamento com causa suspensiva, ele vai trabalhar com aquelas situações, com aquelas hipóteses que a gente relembra, né? De confusão patrimonial e confusão sanguínea. Confusão patrimonial, por exemplo, o viúvo não pode se casar enquanto não for feita a partilha relacionado ao inventário, né? A pessoa separada, divorciada, não deve se casar enquanto não for feito o quê? Obviamente, a divisão dos bens do patrimônio, para evitar a chamada confusão patrimonial. O tutor não pode se casar com o tutelado. O curador não pode se casar com o curatelado, né? E quando a gente fala da confusão sanguínea, lembre-se sempre, a viúva, né? A pessoa que teve seu casamento anulado, nulo ou já se separou, não deve se casar, não pode se casar dentro do prazo aí de 10 meses. Obviamente porque ela pode estar grávida. Isso, de certa forma, meio que cai por terra. Por que meio que cai por terra? Pelo seguinte, né? A gente sabe que hoje a pessoa pode realizar o exame de DNA. Por isso que é possível também a mudança de regime de bens em momento posterior, quando a gente fala do princípio da mutabilidade justificada. Então, em outras palavras, a pessoa ela se casou, né? Dentro desse prazo de 10 meses.
O código fala, regime de separação legal obrigatória. Ela pode mudar? Claro que pode. Ela vai, faz o exame de DNA, demonstra que ainda que esteja grávida, o filho não é do sujeito com quem ela estava separada. Então, pode se casar e pode mudar aí o regime de bens, né? Sem discussões, sem grandes dificuldades, né? Tudo bem, show de bola. O que mais é interessante falar aqui? Gente, é interessante falar que curador também pode se casar com curatelado e tutor pode se casar com tutelado, desde que a pessoa, né, ou seja, o tutor e o curador, demonstrem o que é uma saúde financeira, desde que eles demonstrem, então, que eles não estão se casando por interesse. Então, se ele demonstra que não está se casando por interesse, obviamente, ele pode, então, se casar e eleger um regime de bens, dentro da ideia do princípio da liberdade de escolha relacionado ao regime de bens, né? Uma observação aqui que é diferente das causas de impedimento. Qual a observação? A de impedimento, as pessoas não podem se casar em razão de algo ético, né? Então elas não devem se casar. Então se elas se casam, uma nulidade aí, né? Traz uma nulidade, efeito ex tunc. Aqui, quando a gente fala de casamento com causa suspensiva, não é qualquer pessoa que pode alegar. São tão somente, né, aqueles parênteses em linha reta ascendente e descendente e colaterais até o segundo grau. Em outros dizeres, é bem mais limitado, é bem mais restrito. Bem, já ventilamos com vocês o plano então de existência, já falamos do plano de validade e agora eu quero cunhar o plano de eficácia do casamento. Quando eu falo do plano de eficácia do casamento, a gente tem que sempre observar o artigo 1566 do Código Civil. O 1566, ele vai justamente nos trazer, né, vai nos pontuar o quê? O chamado plano de eficácia, os deveres de casamento, né? E aí nós temos 5 deveres do casamento. O primeiro deles é o dever de fidelidade. Hoje, a doutrina fala que a fidelidade deve ser flexibilizada. Ô, louco, prof, putaria, né? 50 tons de cinza, 365 dias, né? Por quê, gente? Porque, obviamente, hoje a gente fala que o direito de família ele é pautado no amor, ele é pautado no afeto. Justamente por ser pautado no amor e no afeto, né? A fidelidade, ela parte da pressuposição de uma relação de 2 pessoas. Por isso que a união estável, ela não fala com os deveres do convivente em fidelidade. Ela muda a terminologia para lealdade. Por que lealdade? Porque lealdade é uma ideia mais aberta, né? Como são as formas de quebra aí da fidelidade? Gente, quando a gente fala de quebra de fidelidade, o modelo mais usual que surge à mente é a ideia do adultério. Adultério, lembre-se sempre, aquela pessoa, né, obviamente, que dorme em outro leito. Isso é o adultério, o dormir em outro leito. Ocorre que muitas vezes as pessoas não têm a ciência das modalidades de adultério. Como assim modalidades de adultério? Exemplo, nós temos a situação do chamado quase-adultério. Quase-adultério? Quase-adultério. O que é o quase-adultério, por exemplo? Quase adultério, gente, são aqueles carinhos preliminares, aqueles atos, então, que antecedem o dormir em outro leito. Isso é quase adultério, né? Situação aí que a gente pode trazer de diversas exemplificações, né? Outro que a gente pode trazer como exemplo e cunhar com vocês é o chamado adultério precoce. O que é adultério precoce? É aquele que se dá logo após o casamento. Então, logo após o casamento é o chamado adultério precoce. Um grande exemplo, e esse foi noticiado, então não tem problema eu falar, diferentemente do quase adultério, é justamente aquela relação que nós tínhamos da Paula Oliveira com o Joaquim, né? O Joaquim era casado com Joaquim, ele se casou com a atual, né, do Michel Teló, que agora Thaís Versosa. E logo quando ele volta da lua de mel, ele se separa de Thaís Versosa e engata um relacionamento com Paula Oliveira. Isso é um adultério precoce, uma exemplificação relacionada ao adultério precoce. Nós temos ainda o chamado adultério casto, inocente, de seringa. O que é isso, prof? Lembre-se sempre, o artigo 1597, ele fala das hipóteses de presunção de filiação. Olha que legal. Só que dessas presunções de filiação, ele vai falar da chamada reprodução assistida heteróloga. O que é reprodução heteróloga? É aquela em que a pessoa utiliza material genético de outra pessoa, ou seja, de outro homem. É óbvio que o marido deve autorizar a tanto. E o que é essa chamado adultério, então, casto inocente de seringa? É aquela situação em que a mulher realiza a inseminação artificial sem a autorização do marido.
Se ela realiza, então, sem a autorização do marido, a gente vai trabalhar com a terminologia adultério casto inocente de seringa. Ai, prof, e essas relações que são materializadas, concretizadas, plasmadas através de internet, né? Através aí, por exemplo, de Instagram, através de WhatsApp, através do jogo Second Life, onde um avatar realiza atos, conjunções carnais, né? Atos sexuais com outro avatar. Isso é adultério? Né? Olha que legal. A terminologia, quando a gente fala desses atos relacionados pela internet, não é adultério, mas sim infidelidade virtual. Infidelidade virtual também demonstra a quebra de um dos deveres do casamento. Então, é possível a gente trabalhar com a infidelidade virtual, quebra do 1566. Segundo dever que a gente pode trazer com relação ao casamento é a ideia, né, da domicílio em comum, que algumas pessoas chamam de coabitação e alguns doutrinadores antigos entendiam que era justamente a ideia do direito ou do dever, né, a realizar ato sexual com o seu respectivo cônjuge. Lembre-se sempre que esse ato sexual ele não pode ser forçado, porque se ele for forçado, a gente estará realizando ilícito de estupro, né? Artigo 213 do Código Penal. Então, aqui a gente fala de domicílio em comum, né? Não está abarcado, obviamente, esse dever, né? Esse ato sexual forçado, como alguns doutrinadores antigos vetustos pontuavam. O que é interessante falar aqui? Que esse dever de domicílio em comum, ele hoje em dia também acaba sendo flexibilizado. Por que ele também acaba sendo flexibilizado? Gente, hoje várias pessoas, elas não moram no mesmo domicílio. Se elas não habitam mesmo na mesma residência, na humilde residência, como diria Michel Teló, né? Ou seja, não estão mais naquele mesmo lar, então, obviamente, hoje alguns doutrinadores flexibilizam esse dever do casamento, que é a ideia do domicílio em comum. Surge aí, né, outra situação, outro dever do casamento que a gente pode trazer para vocês, que é justamente aquela ideia de mútua assistência. Mútua assistência está muito relacionada ao princípio da solidariedade. Princípio esse, então, trazido na nossa Constituição, no artigo 3º, inciso 1º, quando fala construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Olha que interessante, olha que bacana. Quando a gente fala de mútua assistência, não é só uma assistência de natureza financeira, mas é aquela assistência de natureza, né, afetiva, ou seja, pensar no outro, né, dar afeto ao outro, uma natureza, né, ou seja, uma assistência de natureza psicológica, ou seja, muitas vezes o outro consorte, o outro cônjuge, ele não tá em bom dia, então você dá um apoio, né, ou enfim, você dá um afago psicológico. A gente pode falar na mútua assistência ainda de natureza sexual, né? Então, a gente pode falar de uma assistência sexual dentro desse dever do casamento. Aqui sim, dentro dessa proposta de solidariedade, a gente pode abarcar aí a mútua assistência, né? Aí, obviamente, o ato sexual propriamente dito. Daí vamos para o outro dever relacionado, então, ao casamento, que é aquele trazido no inciso 4. Esse dever do casamento, né? A gente pode esculpir para vocês, ele é a chamada vida que segue. Vida que segue, prof. Por quê? Porque é um dever de sustento, guarda e educação, né? Lembre-se sempre que os cônjuges hoje, em razão do princípio da igualdade entre eles, os casamentos eles se horizontalizaram, acabou o pátrio poder, surge o poder familiar, então eles têm iguais direitos e iguais deveres. Então eles têm, na verdade, a ideia de um planejamento familiar de maneira conjunta, né? Lembrando-se sempre, então, que eles vão gerir, obviamente, de acordo com o melhor interesse da criança e do adolescente, aquilo que for melhor para os seus respectivos filhos. É dever de sustento, guarda e educação. Ocorre, e aqui que está, né, uma ponderação, um tempero trazido, que em algumas hipóteses, em algumas situações, o quê? Esse dever de sustento, guarda e educação, ele sopesará a tão somente um dos cônjuges, né? Qual situação que seria essa, gente, que a gente pode trazer? Bem, vamos lá. Situação que o sujeito, que um dos pais está em lins. O que é estar em lins? Tem local incerto e não sabido. Se ele está em local incerto e não sabido, óbvio que esse sustento, guarda e educação, ele é tão somente de um dos cônjuges, né? Não tem aí grande dificuldade, não tem aí, né, grande discussão. Outra discussão que a gente pode trazer, que vai ser tão somente de um deles, é se um outro pai, ele já se encontrar aí interditado, né? Lembrando-se sempre que a interdição ela sopesa sobre aquelas pessoas que têm uma incapacidade. E lembrando, né, que obviamente depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, alguns doutrinadores eles ainda discutem se a terminologia correta seria interdição ou não, né? Lembrando-se sempre que quando a gente fala
dessa interdição para maiores de 18 anos, estamos falando de curador, né? Curador é uma incapacidade, então quando a pessoa tem mais de 18 anos, tutela, né? Ou seja, tutor menos de 18 anos, né? Tranquilo, sem grandes dificuldades. Lembrando que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela meio que repaginou aí o rol dos absolutamente e relativamente incapazes, né? Artigo 3º e 4º do nosso Código Civil. Tá, tudo bem, tranquilo, sem grandes dificuldades. Qual outra situação, gente? Outra situação que a gente pode pontuar para vocês é se o sujeito estiver encarcerado. Se ele está preso, então, obviamente, esse dever de sustento, guarda e educação, ele vai ser um dever que será de um dos pais tão somente, né? Então, são situações aí trazidas, salvo engano, no artigo 1570 ou 1571, que pontuam que o dever de sustento, guarda e educação não serão de ambos os cônjuges, né, mas tão somente de um deles. Com isso, chegamos então, enfim, né, ao último dever aí do casamento. Qual que é o último dever do casamento? É o dever de respeito. Gente, é o dever mais importante, diga-se de passagem. Só um detalhe. Qual o detalhe? A gente falou de casamento, né? Tem diferença quando a gente trabalha com o convivente, com a união estável? Tem. Os deveres do casamento são diferentes dos deveres relativos à união estável, né? Primeiro deles é justamente a ideia de fidelidade. Fidelidade vira lealdade. Nós não temos o dever de domicílio em comum, né? Ou seja, entre união estável. Lembre-se sempre, gente, que a união estável, ela é um estado de fato, né? Pessoas, então, que têm a tratativa, têm, enfim, obviamente, o reconhecimento e, obviamente, buscam aí uma constituição familiar, elas não exigem o domicílio comum, porque o domicílio comum é tão somente um elemento probatório que a gente pode falar com relação aí a essa união estável. Então, o que a gente vai indicar que a pessoa ela está em união estável? Muitas vezes o domicílio em comum, né? Mas a gente pode falar, colocar ela como beneficiário, né? Podemos falar, por exemplo, como colocar ela ainda como dependente. Então, esses elementos são indicativos de uma união estável. Só que a união estável, os outros 3 deveres são iguais, tanto ao casamento quanto à união estável, né? Quais são esses deveres iguais? É o dever de mútua assistência, dever de sustento, guarda e educação e o dever de respeito. Então, esses 3 últimos deveres do 1566, eles são, na verdade, né, copiados e colados para a união estável. A diferença é que não tem o dever, né, do domicílio aí comum e o que era fidelidade vira lealdade. Lembre-se também que o STF, gente, ele de certa forma, ele julgando inconstitucional o artigo 1790, ele aproximou os dois institutos. Aproxima o instituto do casamento com a união estável, né? Com base nisso, hoje, companheiro, ele vai ser um herdeiro necessário, artigo 1845, primeira consequência, são 3 consequências, porque 3 é mágico, né? Ou seja, 3 efeitos dessa decisão. Então, 1845, hoje a gente vê, são herdeiros necessários, ascendente, descendente, cônjuge. Leiam também companheiro. Lembre-se sempre que o companheiro, agora ele é, um caso, se tornou um agregado dentro da sucessão legítima. Então, sucessão legítima lá do 1829 vai estar escrito o seguinte, vai estar escrito o quê? São, no caso, né, herdeiros aí que tem a sucessão legítima, descendente mais cônjuge, ascendente mais cônjuge, cônjuge colateral. Leiam sempre. Descendente, cônjuge, companheiro. Ascendente, cônjuge, companheiro, né? Cônjuge e companheiro, né? E por fim, colateral. E como terceira consequência, quando a gente fala dessa inconstitucionalidade do artigo 1790, que a gente pode trazer para vocês, é justamente o direito real de habitação, trazido, cunhado, talhado no artigo 1830. E esse gera altas discussões, né? Esse direito real de habitação fala o seguinte, que o cônjuge, né, ele teria direito a, obviamente, permanecer na moradia, se for uma única moradia voltado ao lar, ainda que ele não tenha nenhum direito hereditário. Olha que loucura. Então, em outras palavras, o cônjuge, ele teria direito a um patrimônio mínimo se aquele patrimônio fosse direcionado aí à família. E mesmo que ele não possuísse direitos, né, à herança, ele poderia permanecer naquela casa. Acontece que, em razão dessa inconstitucionalidade do artigo 1790, né, o 1830, que fala do direito real de habitação, deve ser estendido ao companheiro. E aí é onde vira a casa da mãe Joana. Por que vira a casa da mãe Joana? Imaginem, gente, um sujeito que só tinha uma casa
uma residência, um pouco antes dele passar dessa para melhor, a criatura conheceu o Criador, foi ver a grama nascer por baixo, vestiu o paletó de madeira, dá o último suspiro, fazer o desenlace. O que acontece? Ele se apaixona por alguém. E ele coloca essa pessoa dentro do lar. Beleza, tudo bem. Ele morre, passa dessa para melhor. Só que ele deixou filhos, né, de uma relação pretérita. Os filhos têm direito, né? O cônjuge, o companheiro, né, que surgiu no final não tem direito hereditário, mas ele vai poder ficar na casa? Vai poder ficar na casa. Ganhou direito real de habitação. E daí surgem algumas discussões. Esse direito é absoluto ou ele é relativo? Por quê? Porque se eu entendo que ele é absoluto, significa que esse companheiro, ele pode, por exemplo, se apaixonar por outra pessoa e levar outra pessoa para aquele lar. E ele não perde o direito real de habitação. Olha que legal, olha que interessante, né? Ou, por demais, ele pode locar aquela casa com a finalidade de, né, ir morar em outro lugar e com o dinheiro daquela locação, enfim, né, a gente pode falar, subsistir. Ó, que interessante. Se for absoluto, ele pode locar e ele pode trazer uma nova pessoa para aquele lar. Agora, para quem entende que é relativo, a partir do momento que ele traz uma nova pessoa para aquele lar, que são os herdeiros, né, ela perde o direito real de habitação, o companheiro, né? E ó, que interessante. Obviamente, aquela casa regressa aí para os filhos e esses filhos podem aí, né, partilhá-la, vendê-la, como bem entenderem. Em outros dizeres, trouxemos então a diferença existente, né, hoje relacionada à relação do casamento, 226, parágrafo 2º e 1º da nossa Constituição, e aquela distinção também relacionado aí, né, ao companheiro que está pontuado, trazido, cunhado no artigo 226, parágrafo, né, 3º da nossa Bíblia Política. Gente, vi que eu já falei bastante tempo, né? Falei aí 55 minutos e, enfim, deixo aberto aí para eventuais indagações, caso possuam, né? Caso não possuam, gostaria muito de agradecer aí a todos que acompanharam aí essa live e falar, obviamente, que eu me coloco aí à disposição de todos, né? À disposição de todos aqueles, então, que tenham aí algumas dúvidas ou eventuais questionamentos. Tudo bem? Então, boa noite a todos, um forte abraço e até mais, gente. Tchau, tchau.